Olha só, Jason, agora a gente fala mais um pouquinho de saúde, assunto sério e que precisa ser abordado, viu? Você perguntou aí para a doutora Márcia e já vamos perguntar para os telespectadores se eles estão indo no cardiologista, se o exame está em dia. Porque realmente os dados estão chamando a atenção. Você falou aí que 23% dos brasileiros nunca nem foram no cardiologista. E conto mais, tá? 14 milhões de brasileiros têm sim algum problema, então, aí relacionado, então, aí ao cardiovascular, né? Aos problemas cardiovasculares. E agora a gente conversa, inclusive, para falar sobre esse assunto com o Dr. José Carlos Tarachuk, para a gente falar sobre esse dado alarmante que chama a atenção. Doutor, obrigada pela participação. Vamos começar para o pessoal de casa. Tem algum sintoma? Precisa ter algum sintoma para fazer o check-up? Não, né? Tem que ir o quanto antes. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Importantíssimo esse assunto mesmo. Sem dúvida, quando a gente fala de check-up, é importante a gente não esperar os primeiros sintomas. O grande objetivo de um check-up cardiovascular é justamente a gente evitar que a pessoa tenha dor no peito, falta de fôlego, inchaço na perna ou palpitações que sejam da parte do coração. Nós precisamos atuar justamente nos fatores de risco da pessoa para evitar que ela tenha esse primeiro evento cardiovascular. Perfeito. E tem alguma questão de idade mínima para a gente ir? Com qual idade a gente tem que começar a ir no cardiologista? Em geral, a partir dos 40 anos, a gente já se preocupa um pouquinho. Quando a gente atende uma pessoa, vamos dizer, que já tenha 50 anos, a partir dos 50 anos de idade, todos os anos já é muito interessante fazer um check-up anual. Entre 40 e 50 anos, a gente pode fazer esse check-up cardiovascular a cada 2 anos. Olha só, gente, começamos só a falar do assunto, mas a questão é, a gente perguntou para os nossos telespectadores, mas eu também conversei com o pessoal na rua e agora a gente confere, será que o pessoal está indo ou está deixando de lado essa situação? Vamos ver. Vai no cardiologista com frequência? Como é que tá aí a agenda no médico? Não vou com frequência, mas já estou providenciando. Já foi ao cardiologista ou ainda não? Já fui, já. Aham. E os exames estão em dia, não estão? Estão em dia. Cardiologista eu estou um pouco falha, para ser bem sincera. Mas eu costumo sim ir no médico regularmente, né? Até porque realmente a gente tem que cuidar da saúde, né? O exame está em dia? Sim, sim. E o senhor vai porque tem histórico familiar, por ver a importância, como é que é? Não, eu já fiz 60 anos, é importante quando você tem a determinada idade estar fazendo acompanhamento. Faço acompanhamento, já tenho 42 anos, né, tenho histórico de doenças cardíacas em família, então a gente tem sempre que estar se cuidando, né? Vai sempre no prazo, mas deixa em dia. Sempre no prazo em dia. Então os exames cardiológicos já fez? Já fez, já. Tá tudo certo? Tudo certinho. Aquele alívio quando sai o resultado? Opa, tranquilo. Eu não estou indo com muita frequência, mas é sempre bom acompanhar de 5 em 5, 6 meses. No meu, correto é isso, fazer um check-up. Vocês viram então, né, pessoal? A gente quer saber de você de casa, mas perguntamos, tem gente que tá em dia, e a maioria em dia, graças a Deus, mas como a gente viu aí na pesquisa, né, 23% dos brasileiros nunca nem foram no cardiologista. E é por isso que a gente volta aqui a falar com o doutor cardiologista aqui, que está presente para tirar todas as nossas dúvidas. Doutor, vamos falar agora um pouquinho sobre essa questão dos fatores que podem, então, acarretar nessas doenças, como que a gente pode evitar essa situação? O grande objetivo do check-up é justamente a gente poder detectar quais são as doenças que a gente pode modificar com a melhora mesmo do estilo de vida. Por exemplo, a gente detecta através de um check-up a pessoa que está acima do peso. A obesidade é um fator de risco para vir a ter um evento cardiológico, seja um infarto, uma angina, hipertensão arterial. A pessoa que está sedentária também precisa ser orientada a praticar atividades físicas. A gente sabe que o exercício físico pode diminuir muito o risco de doença cardiovascular da pessoa. Outras doenças que a gente tem que atuar: colesterol alto, glicemia alta, hipertensão. Diminuindo a pressão arterial, a gente diminui muito o risco da pessoa ter um evento cardiovascular no futuro. A gente estava falando que a questão do tabagismo também é um fator de risco. Sem dúvida, a gente deve sempre perguntar se a pessoa fuma durante um check-up cardiovascular e orientar essa pessoa. Primeiro, falar dos riscos. A cada 2 tabagistas, um do paciente tabagista, pode morrer por conta de doença causada pelo cigarro. Se a gente atuar nesse fator de risco, nós vamos evitar em muito um primeiro evento cardiovascular. E
para a gente fechar, essa doutora, é importante a gente ressaltar para o pessoal de casa, né, da importância da gente falar de tudo isso aqui no programa, visto esses dados alarmantes, mas para fechar que também na rede pública o pessoal consegue ter acesso ao check-up, não dá para deixar para depois. Sem dúvida, a gente está em Curitiba, a gente tem bastante exemplo. A Curitiba sempre oferece para os pacientes oportunidades para essa mudança de hábitos de vida, com programas anti-tabagismo, inclusive com programas para atividade física, para abandonar o sedentarismo.